libertação de crianças, e aí a gente viu muitas crianças com problemas além da resposta do diagnóstico natural que o médico dá, que o psicólogo dá, que o sócio, o psicopedagogo dá, a gente vê que além ou dentro, por dentro daquele diagnóstico normal ali, da normalidade que os pais estão aceitando, há um dedo ali de Satanás usando, no mínimo, uma fragilidade da rejeição, usando porque não é que a rejeição é um demônio, mas ele vai usar, não é que autismo é um demônio, mas ele vai usar aquela dificuldade mental, aquele lapso, ouvir vozes. Então a gente vai ver que o diabo vai misturar nas vozes que o autista vai ouvir, por isso que ele fica com problema com barulhos. Então a gente sabe, se nós pudermos entender questão de demônios, neutralizá-los, vai ser interessante para ajudar pessoas. Então é por essa razão que um dos pontos nossos é esse de batalha espiritual. Eu tenho um livro que já está esgotado, um dos livros que eu escrevi é Satanismo. Só que eu não escrevi o livro Satanismo como tipo Daniel Mastral, que eu conheci pessoalmente, ou Neuza Tioca, ou Rebeca Brau, que você também já conheceu e leu todos esses livros dela. Eu escrevi um livro Satanismo baseado na Bíblia, não baseado em ouvir o satanista falar, baseado ali desde Gênesis, como o diabo atua, como ele se Você, tornou o chefe dessa ideologia satanista, né? para Então, adquirir esse livro, tem como? esse está esgotado. É, Exatamente esse está esgotado, né? então tem que relançar. O apóstolo Maurivan, ele escreveu quantos livros ao todo? 17 livros. 17 livros, e esse está esgotado que fala, e eu fiquei com Esse está. vontade de ler. Mas até Talvez eu tenha uns dois escondidos que eu tenho que achar ainda. então, achar um, eu Se eu quero achar, eu te um. trago. Eu posso, até algo que eu quero perguntar que é muito importante, aproveitando o tempo que você vai daqui a pouco gravar a live, depois faço uma pergunta para o E assim, ó, pastor. só para dizer, eu estava num culto uma vez, lá em Lajeado, Deus disse, o Janaílson, além de pastor, era apóstolo também. Porque, só para explicar, apóstolo é missionário, né? A palavra Enviado, né? apostoléu em grego, falar em grego do Gilberto Pickering, né? Enviado com uma missão. Então, na verdade, é um nome chique para falar missionário, é o nome apóstolo, né? Então, Deus falou para ungir, ele não gosta muito não, mas e ele fica, Ele foi ungido, foi apóstolo. ungido apóstolo. Por quê? E o que Porque Deus fala? Lá é o primeiro e acho que o único apóstolo de Lajeado, porque não tem apóstolo lá em Lajeado, só ele. Ele é a esposa. Eu devia falar apóstolo. Algo que alguns aceita, não aceita, você já ministrou no Brasil inteiro, até você pode falar do personagem. Você citou por cima, mas vamos falar bem especificamente. Crianças, precisa de libertação? Que eu sei que faz parte do ministério do apóstolo. É. Que alguns vão questionar, mas criança é tão inocente, como vai. Criança de, não sei, de 2 até 8 anos, 9, 10, precisa passar por libertação? Ok. Eu acho que parece ser muito polêmico esse assunto, parece, porque eu acho que os assuntos polêmicos somos nós que polemizamos, né? Porque para mim o evangelho é muito simples, né? E Paulo fala assim, quando ele fala de batalha espiritual, ele fala da serpente. Em 2 Coríntios 11, ele fala assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim vocês sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Então, a serpente é sinuosa, é ela faz um monte de coisa e ela lança encantamentos e tal. E a gente, às vezes, com a simplicidade de Jesus, a gente manda embora aquele negócio, né? Então, para mim é muito simples. Uma criança é gerada no ventre da mãe dela, com toda a genética do pai e da mãe. A psicologia afirma que uma criança recebe toda a carga que os pais passam para ela já no ventre. Então, isso é a psicologia, é uma ciência, eles não inventam verdades, eles descobrem verdades, e as verdades estão na palavra de Deus. Então, eles podem tentar contra a verdade, mas quando eles são sérios, a ciência não está acima da fé, ela está abaixo da fé, mas ela não anula a fé. A fé está acima. Então, e a fé compreende a ciência, às vezes a ciência não compreende a fé porque não aceita, né? Mas a gente que tem fé compreende a ciência. Na ciência, no caso da psicologia, em relação à sua pergunta, as crianças dizem que uma criança recebe toda a carga. Por exemplo, se uma mãe está debaixo de opressão, de tristezas, angústias, ela passa tudo aquilo lá para o filho. A criança às vezes, já nasce com
Parece-me que uma tendência para tristeza, ela não tem nada com que se preocupar, e tem crianças pequenas que já estão com ansiedade, preocupação. Elas não têm nem conta para pagar porque elas estão preocupadas com alguma coisa. Mas está lá uma carga na alma dela, porque a mãe estava preocupada talvez com finanças quando estava grávida, né? Aí você vê, isso a ciência, a medicina no caso, explica a tendência de crianças terem uma tendência a usar drogas, álcool por causa da mãe e do pai, né? Nós temos um grande evangelista nos Estados Unidos, A. Allen, que Deus usava o camarada para levantar aleijado, um monte de aleijado levantava. Mas ele tinha problema com álcool. Ele foi gerado com cachaça. A mãe e o pai era cachaça, pinga, os 9 meses da gravidez ele foi gerado. E quando ele era criança, a mãe dava cachaça em lugar de leite. Ele se converte na adolescência, ele morre com problemas de fígado, mas ele tinha que lutar contra o álcool também. E isso. Então, a primeira coisa é: a história da criança não é a história depois que ela faz 8 anos. Ela tem uma história intrauterina. Depois, a personalidade dela, aos 2 anos, a criança começa a se formar da personalidade, porque também a psicologia diz que até os 2 anos uma criança nem acha que é um ser individual, ela acha que é um pedaço da mãe. Então, até os 2 anos ali, aquela ligação com a mãe. Dos 2 aos 7 anos é a formação da personalidade. Como é que é formada isso? Só com coisa boa? Palavras boas? Então, muitos pais são separados, outros usam drogas, outros têm uma religião esquisita, outros são evangélicos, mas não são tão crentes assim. Então, toda essa carga vai para a criança, mesmo na formação. Então, por que o diabo vai deixar elas quietas? Não deixa. O diabo, muito pelo contrário, Satanás, os demônios, vão tentar entrar exatamente nesse período. Molestação sexual, por exemplo. Aí eu sempre brinco, toma cuidado com primo, hein? Porque negócio de primo, bota primo para dormir na casa e prima, às vezes, né? Aí vai dormir na mesma cama e aí acontecem algumas besteiras que a gente sabe na história de muita gente. Então você tem um toque sexual, entram demônios. Aí a criança carrega na vida uma carga de rejeição, porque a mãe queria uma menininha e nasceu e estava lá um menino. O homem queria um meninão para jogar bola com ele, estava lá uma menina lá. Já nasce com rejeição. Você acha que o demônio não vai usar isso? Vai usar. A criança vai ter problemas. Aí vai chegar na escola, aquela criança com rejeição, a professora não sabe por que não gosta daquela criança. Então, são demônios que agem, então é onde a igreja entra. A Bíblia não diz que o primeiro sinal do evangelho é expulsar demônio, mas não fala que é expulsar demônio só de adulto. Então, nós entendemos realmente que a criança, aí muito mais até do que adulto, ela precisa. Se nós conseguirmos ministrar em criança ainda desde cedo, melhor ainda. A gente não vai correr atrás do prejuízo. Então, esse é um ponto. Você lembra de algum caso que, mesmo lidando com libertação, que chamou muita atenção? Te impressionou ou não teve nenhum caso específico? Não teve. Principalmente em Lagedo, né? Em Lagedo, quando a gente estava lá. Lá em Lajeado, será que tem gente com problema? Eu me lembro de um caso lá em Lagedo, não, de vários casos, né? E lembro aqui também, lembro em Angelim, lembro alguns casos, porque como a gente está muito nessa área, lembro alguns casos que me impressionam. Eu vou contar o de Angelim primeiro. Havia uma moça, eu era pastor da igreja presbiteriana de Angelim. Angelim também é Agreste de Pernambuco, é Agreste ainda, né? É perto de Garanhuns e Agreste. É uma cidadezinha pequena e como eu ficava lá no IBN, então a semana toda no Instituto Bíblico, eles me reservavam uma igreja pequena de uma cidade pequena. E uma moça estava começando a frequentar a igreja. Ela estava começando a frequentar a igreja e ela chegou, estava fazendo uma visita em casa e ela ficou possessa em casa. Ficou possuída de demônios em casa e batia a cabeça e falava e arregalava os olhos e aquela coisa toda. E eu estava muito cansado. Eu disse, rapaz, se eu for, eu não quero demorar nesse processo de demônio, não. Eu vou fazer um teste aqui. A Clarissa tinha acho que uns 3 anos de idade, devia ter 3, 4 anos, não sei. Aí eu falei, Clarissa, fala assim para esse demônio. E o demônio lá, fala assim, sai em nome de Jesus. Eu usei a criança, né? Aí a Clarissa, minha filha de 4 anos, falou, sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou, lembro também como se fosse hoje, tudo diante de Deus, diante dos homens, a testemunha. O demônio falou através da moça, ela não! E, puf, e saiu. Ela não e saiu. Né? O poder do Espírito Santo numa criança. Então, se a criança pode ter o Espírito Santo, ela pode ter demônio também, do mesmo jeito. Então, isso foi uma cena na sala da minha casa em Angelim. Né? Na sala da minha casa em Angelim.
Outro caso foi lá em Lajeado, na Campel, que é uma escola, né, que fica no final de uma rua do comercial lá em Lajeado. O trabalho estava lá, todo vapor. E naquela noite tinha lá pipocando de gente endemoniada. O Janaílson, não esse, o outro e outros. Tinha uns 3 ou 4 demoniados, o demônio saia de um pulava pro outro, aquela coisa. Aí eu me lembro, agora essa aqui é um rodízio de demônio, mas essa aqui parece piada. Aí o Daniel, meu filho, ele sempre foi engraçado, né? Aquele monte de demônio e o tempo, e a gente expulsando de um, saía de um, tá aquele rodízio. Aí o meu filho Daniel falou: pai, eu o quê? Eu quero Nescau. Ele pulou por cima de um camarada endemoniado ali e me pede Nescau no meio de uma libertação do monte de demônio. Então, nisso eu acho interessante. As crianças cresceram isso. Até hoje eu falo, pastor Júnior, eu falo para os pais, ó, para de lançar medo nas crianças. Quando as crianças tiverem medo e aparecer demônio no quarto dela, manda a criança com coragem, fala, sai em nome de Jesus. Eu ensino os pais a dizerem para as crianças não terem medo de demônio. Sai, manda sair. Não é para ter medo de demônio, não. Eu trato demônio como se fosse esse livro aqui. Sai, vai ficar em casa. Então isso eu lembro. E outra vez lá em Lajeado foi com a irmã da Edilene. Ela estava possuída de demônio, eu estava nessa noite. E o pessoal gritando, para um pouquinho, gente. Não é assim, não. Eu peguei ela no colo, tratei com muito amor, e quando eu comecei a falar do amor, ó, Jesus te ama, tal, aquele A demônio. criança. A criança, ela era criança socorro. Aquele demônio saiu só com amor. O diabo não suporta o amor. E falando que Jesus amava. Eu não, porque não precisa gritar. Porque tem gente que acha que expulsar demônio tem que dar uns gritos, né? E não tem nada a ver com isso, tem a ver com a autoridade. E o demônio saiu de uma criança. Me chamou muita atenção isso. Então, tem muitos casos, mas fico nesses 3 aí. Então, interessante.